E aí, tudo bem? Sejam muito bem-vindos! Olha só, hoje nós vamos mergulhar de cabeça num conceito fascinante. A gente vai ver como a filosofia antiga, lá de milhares de anos atrás, na verdade nos entrega um kit de ferramentas super prático. O objetivo? Transformar aquela dor física inevitável da vida numa oportunidade gigantesca de construir resiliência mental. Para começar a nossa análise de hoje, eu quero jogar uma pergunta meio provocativa no ar. Pensa comigo. E se aquele sofrimento todo que a gente sente com as frustrações do dia a dia, com insultos ou perdas, for na verdade uma escolha e não uma regra inevitável? É muito fácil a gente culpar o mundo lá fora por um dia ruim, né? Mas e se o sofrimento emocional for literalmente opcional? Tem uma frase do imperador Marco Aurélio que diz que a arte de viver é mais parecida com a luta livre do que com a dança. E o ponto crucial aqui é essa metáfora do guerreiro filósofo. A vida vai lançar ataques de surpresa. A ideia não é ficar deslizando suavemente por um salão de baile achando que está tudo ganho, mas sim de estar ali na posição, com os pés bem firmes no chão, pronto para lutar. Parte 1. O ringue da vida. Pensadores como Sêneca e Epicteto tinham uma visão muito, mas muito clara sobre isso. Levar golpes e encarar os perrengues da vida não é de jeito nenhum motivo para jogar a toalha. Pelo contrário, é exatamente para essa disciplina que a nossa mente está treinando. Pensa bem, um boxeador não sai correndo do ringue só porque levou um soco no rosto. Da mesma forma, os obstáculos não estão ali para bloquear o caminho. Eles são o próprio treino para fortalecer o nosso caráter. E olha, rola um contraste enorme dentro da nossa própria cabeça. De um lado, a gente tem a mente racional. Do outro, o que eles chamam de lobo interior das paixões. Sabe aquelas emoções negativas super fortes? Medo, tristeza, aquela raiva cega que simplesmente sequestra o nosso comportamento? Pois é, esse lobo é fortíssimo. Quando a raiva bate, a nossa tendência automática é fechar os punhos e gritar. Mas a razão entra em cena para nos ensinar uma coisa genial. Dá sim para escutar o rosnado desse lobo sem ter que obedecer para onde ele está puxando a coleira. Parte 2. A dor é apenas física. Essa distinção que a gente vai ver agora é a chave de tudo. E ela se baseia na própria vida do Epicteto. Ele mesmo tinha uma perna manca, sabia? Só que ele sacou uma coisa incrível. Uma doença ou a dificuldade de andar é um problema apenas e exclusivamente para o corpo. Não é de forma alguma um problema para a mente ou para a nossa força de vontade. Ou seja, o corpo pode até sofrer uma restrição física, mas a mente continua 100% livre para escolher como vai reagir a essa situação. Vamos simplificar as coisas. Um copo quebrado apenas um copo quebrado. É um fato neutro, vazio. Mas a nossa reação a isso costuma ir muito além dos cacos de vidro, não é verdade? De repente, bate aquela sensação de incompetência ou um estresse que não faz o menor sentido para o tamanho do problema. O evento em si não significa absolutamente nada. O que machuca, o que causa dor emocional, é o nosso próprio julgamento sobre aquilo. A gente pega um acidente super corriqueiro e transforma num verdadeiro drama. É por isso que o Marco Aurélio nos lembra que se algo externo te causa dor, não é a coisa em si que te perturba, mas sim o que você pensa sobre ela. No fundo, a dor é apenas física. Levar um tapa ou perder uma coisa que você adora só vai causar um sofrimento mental de verdade se a mente colocar na cabeça que aquilo é o fim do mundo. A resposta física inicial, essa é inevitável, mas prolongar isso e criar uma novela de sofrimento emocional, isso é uma escolha. E adivinha, se você tira esse peso do julgamento, a ferida simplesmente some. Parte 3. A dicotomia do controle. A gente pode dividir o mundo de um jeito muito lógico e cirúrgico. De um lado da balança, a gente tem as nossas ações internas. Aquelas coisas que a gente realmente pode controlar. As nossas opiniões, os nossos desejos e como a gente reage por impulso. Do outro lado ficam as coisas externas. Aqueles eventos que não dão a mínima pra gente e que estão 100% nas mãos do destino. A saúde do corpo, o clima lá fora, se a economia tá boa ou ruim, ou até o que os outros acham da gente. O grande segredo para não ser atropelado pelo mundo externo é canalizar toda a sua energia só naquilo que você pode de fato gerenciar internamente. Imagina uma árvore solitária lá no topo de uma montanha super rochosa encarando uma tempestade. Quando a gente foca só no que dá para controlar, a gente constrói uma resiliência emocional profunda e inabalável, igualzinha à dessa árvore. Porque veja bem, os ventos fortes não derrubam ela. Eles forçam as raízes a irem mais fundo e se agarrarem mais firme na rocha. E na vida humana é igualzinho. Os perrengues e as adversidades são exatamente a tempestade que a gente precisa para fortalecer e estabilizar nossa mente. Parte 4. O treinamento do guerreiro. Tá,
Mas e aí? Como é que a gente aplica tudo isso na prática, no dia a dia? A gente vai abrir aquele kit de ferramentas que eu mencionei, que, cá entre nós, funciona quase como um protótipo da terapia cognitivo-comportamental de hoje. A primeira ferramenta é um conceito chamado apatia. E calma, a gente precisa tirar esse peso negativo da palavra apatia. O estoicismo não tem nada a ver com virar um robô frio e sem coração. A apatia é treinar a mente para não ser escravizada por sentimentos tóxicos. É você sentir o frio na barriga do medo, mas escolher agir com coragem mesmo assim. É sentir o sangue ferver de raiva, mas dar um passo atrás e dar uma resposta super inteligente e paciente. E aí a gente entra numa prática muito interessante, chamada visualização negativa. Basicamente, é você tirar um momento para imaginar, de vez em quando, que perdeu coisas que valoriza muito. Imagina que o seu carro quebrou de vez, que aquele projeto enorme fracassou, ou até a ausência de um grande amigo. Parece pessimismo, né? Mas longe disso. É uma preparação antecipada que amortece o choque e a tristeza para quando as coisas inevitavelmente derem errado. E sabe qual é o maior benefício disso? Faz a gente cultivar uma gratidão autêntica e gigante por essas coisas exatamente agora, no momento em que elas estão disponíveis para nós. Outra tática muito esperta que era sugerida pelo professor Musonio é o tal do desconforto voluntário. É literalmente você escolher passar por uns pequenos perrengues de propósito na sua rotina. Sair com uma roupa mais leve num dia bem frio, ou quem sabe até dormir no chão por uma noite. Isso funciona como uma verdadeira vacina psicológica contra problemas futuros. Pensa bem, se você não foge do menor sinal de desconforto físico hoje, o medo de passar por privações no futuro simplesmente perde o poder de te causar ansiedade. Para entender a aceitação madura na prática, imagina um cachorro que está amarrado numa carroça em movimento. Se o cachorro for teimoso e tentar resistir à direção da carroça, ele vai cravar as patas na terra e vai acabar sendo arrastado à força. E isso machuca, dói de verdade. Agora, se ele simplesmente aceitar e correr junto com a carroça, o passeio vira uma oportunidade bem agradável de explorar a paisagem. A moral da história é cristalina. Você não controla para onde a carroça vai, mas você tem controle total sobre qual vai ser a sua atitude enquanto acompanha a viagem. Parte 5. O caminho para a calma. Todo esse nosso esforço, esse verdadeiro treino mental no ringue, aponta para uma única palavra: eudaimonia. O pessoal costuma traduzir isso simplesmente como felicidade. Mas olha, eudaimonia é muito mais profundo que um humor passageiro e superficial. É uma condição contínua. É a ação de expressar a melhor, a mais virtuosa e excelente versão do ser humano a cada segundo, a cada interação. É prosperar na arte de viver, mantendo um fluxo interno calmo, não importa as pedras que o universo decida tirar no caminho. Para a gente amarrar tudo isso, pensa no triângulo estoico da felicidade. Para alcançar essa eudaimonia lá no centro, existem 3 comportamentos fundamentais segurando a estrutura toda. Primeiro, assumir a responsabilidade pelas emoções que você gera aí dentro. Segundo, focar toda a sua atenção naquilo que está sob o seu próprio controle. E terceiro, agir no mundo sempre através da virtude e da excelência. Quando você faz esses 3 pontos trabalharem juntos, meu amigo, não tem evento adverso que consiga destruir a sua paz. E se a gente for cavar mais fundo na raiz dessa palavra, o significado é brilhante. Eu significa bom e daimon é o nosso espírito interior, aquela centelha divina que cada um carrega. A grande sacada é que a vida não é sobre sair correndo atrás de recompensas materiais de forma caótica. O negócio é viver em harmonia com esse seu espírito interior, sabendo fazer as escolhas certas quando vierem aqueles golpes de surpresa naquele ringue de boxe que a gente falou lá no início. E para fechar essa nossa exploração de hoje, eu deixo a provocação final. O eu interior vai ser conquistado e arrastado pelos caprichos do mundo, ou a escolha vai ser domar o lobo das emoções e pegar no volante? A gente já aprendeu aqui que as pancadas do ringue estão garantidas, não tem como fugir. Vai ter contratempo, vai ter dor física, perdas e falhas, mas a lição de ouro é que, embora a vida vá sempre cobrar um pedágio físico, o sofrimento emocional diante desse impacto será sempre, sempre opcional. Dominar a si mesmo é se libertar da miséria de forma definitivamente, e é exatamente aí que o verdadeiro controle reside.